Boa noite a todos. Vamos começar o nosso podcast Cremero 60 anos, Jubileu de Diamante. Obrigada pela presença de vocês, doutor Irã, doutor Eurodício, doutor Cleiton, doutor Robson presencialmente. E online nós temos o doutor Marcos Silveira, doutor Raimundo Alonso, a doutora Inês Mota e o doutor Spencer Vaiciunas. No total de 19 presidentes, eu sou a 19ª presidente. Os que estão presentes tem uma parte presencial, uma parte online, alguns que já não estão entre nós, né, como o doutor Léo Bispo, o primeiro presidente também, o doutor Hamilton Gondim. E vamos começar, eu vou explicar a dinâmica para vocês, eu coloquei no grupo, mas a gente não pode, se for conversar demais, seria bom que a gente tivesse a noite inteira, né, para a gente ficar aqui conversando as histórias. Eu peguei algumas histórias que o doutor Eurodício estava falando para o programa do doutor Paulo e realmente dá vontade de a gente ficar aqui escutando essas histórias maravilhosas, né? A dinâmica que nós vamos fazer assim, tá o nome de todo mundo aqui, tá? Eu vou sortear para não seguir uma ordem, né? E aí nós vamos contar aqui 8 minutinhos para cada presidente falar sobre o seu mandato, o que houve de revolucionário durante a sua gestão ou alguma experiência pessoal que teve, né? Na verdade, eu vou começar, né? Eu posso ser eu a primeira, né? O que eu tenho a dizer, né, obviamente, agradecer aos meus colegas conselheiros. Hoje, atualmente, nós pegamos a gestão de 5 anos, que são 60 meses, e nós dividimos essa gestão em 3, né? Nós passamos, em cada gestão de 5 anos, são 3 diretorias diferentes, né? Essa diretoria, ela é eleita pelo corpo de conselheiros, que foi eleito pelos médicos no minuto zero ali, né? No ano 1 da gestão de 5 anos. Então, eu sou a última desse ciclo, né? Sou a última presidente desse ciclo de 60 meses. A próxima eleição vai ser daqui a 30 dias, né? Que vai eleger novos 40 conselheiros e vamos recomeçar toda essa contagem novamente. Eu tenho 2 honras, né, nesses momentos agora. A primeira é estar presidente na comemoração do Jubileu de Diamante, quando foi uma das primeiras coisas que eu vi, né, quando eu comecei o meu mandato, que eu ia ter essa honra de comemorar os 60 anos, né, e sempre tive essa intenção de reunir todos os presidentes, e o Cleiton sempre foi um entusiasta disso, né, de a gente fazer inclusive um fórum de ex-presidentes, para a gente poder conversar e trocar muitas ideias. E a segunda honra, o segundo presente que eu tenho é de ter um canal direto com o presidente do CFM, né? Eu acho que isso é uma coisa assim para poucos. Eu tive esse presente, eu digo, nossa, é maravilhoso poder chegar no CRM, senão eu sou de Rondônia, opa, oi, ai, nossa, eita, chego lá em Brasília, quando falo que eu vejo o termômetro da aceitação do nosso presidente do CFM, quando eu chego e digo que sou de Rondônia. Aí eu já ganho todos os presentes, todas as pompas possíveis, né? Então é um sinal de que o nosso presidente está sendo muito querido, muito respeitado por onde passa, né? Pelo excelente mandato. E a terceira coisa, né, é de ser a terceira mulher, né? Eu não posso nesse mundo, eu acho assim, eu agradeço muito isso, também a confiança sendo mulher, né? E divido essa honra com a doutora Inês e a doutora Maria do Carmo, que não pôde vir, né? E uma das curiosidades, eu preciso dizer também isso, a Inês foi quem recepcionou minha filha, quando eu tive minha primeira filha. Quem recepcionou, eu tenho essa foto, tá, Inês? Eu vou te mandar. E a Inês era presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia quando eu tive a minha primeira filha, isso em 2008, né? Então, num sábado à tarde, 15 horas da tarde, a Inês estava lá presente para recepcionar minha bebê, né? Obrigada, Inês, grata a você para sempre, né? Agora sim, vamos lá, o sorteio. Quem será o primeiro? Vamos ver se está aqui. Spencer Vaiciunas. Spencer, você vai ser o primeiro a falar. Eu preciso cronometrar ou você vai obedecer os seus 8 minutos? Boa noite a todos. Não precisa não, Ellen. Você está com o cronômetro ligado aí, né? Sim. Pode ficar tranquila.
Pronto. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Robson, Cleiton, doutor Erodício, doutor Irã. Boa noite a todos. E aos que estão online também, doutor Inês. Bom, minha gestão ela se passou entre 2018 e 2020. Claro, tenho certeza que todos os presidentes, num momento ou em outro, e quase que diário, tiveram desafios, dificuldades, mas eu destaco dois momentos durante a minha gestão que foram desafiadores. Foram momentos que a gente não tinha passado nada semelhante antes e foram momentos difíceis. O primeiro, doutor Irã, a pessoa mais próxima que me acompanhou desde o começo, foi a tentativa, de alguns anos atrás, ainda em 2018, 2019, fevereiro de 2019, quando o Conselho Federal de Medicina tentou dar os primeiros passos para implantar a telemedicina, a consulta online com os médicos, e foi uma revolta na classe médica pelo modo que isso foi colocado, que queriam ter sido ouvidos, que não era bem assim, mas foram momentos que eu chamei o conselho, chamei a diretoria, o que, que a gente ia fazer, como é que seria a nossa posição, que a gente era atacado por todos os lados, pelos médicos, que isso não poderia ser assim, que era um absurdo. E o doutor Irã participava comigo quase que diariamente. Ele me ligava, ele falava, ó, pensa, o CFM teve uma tal posição de liberar esse decreto, a população médica não está aceitando isso desse jeito, alguns conselhos regionais de medicina também não estão, mas o nosso presidente, a princípio, que era o doutor Vital, Carlos Vital, não está aceitando, ele quer permanecer, mas ó, eu vou ir atrás, eu vou te manter informado. E me ligava o dia seguinte, ó, marquei uma reunião, mas ainda não deu certo, estamos em cima. Isso foi, até que chegou um dia ele falou, ó, conseguimos. A gente conseguiu reverter, conseguiu revogar esse decreto do Conselho Federal de Medicina, e as coisas do dia para a noite se acalmaram. Mas eu acho que o que fica disso daí é que a gente muitas verdades, estava até comentando essa semana com a doutora Ellen, muitas verdades que a gente tem no momento, aquilo nessa época, a telemedicina parecia uma coisa que não dá para acontecer, a consulta tem que ser presencial, os médicos não vão aceitar, todo mundo revoltado, mas ó, anos depois, claro que isso teve uma ajuda incrível da pandemia, mas anos depois, isso é uma coisa normal, isso no nosso dia a dia, isso já acontece em qualquer local e é aceito por todo mundo. E há 4, 5 anos atrás, isso era um absurdo. Então a gente vive na medicina muitas verdades momentâneas que opiniões acabam sendo mudadas. E isso foi uma delas que me marcou bastante. Como a gente consegue viver hoje bem numa situação que alguns anos atrás não era totalmente aceita, inclusive pelas partes médicas. E uma segunda situação que eu queria destacar foi a inédita e a mais desafiadora, sem dúvida, fevereiro, março de 2020, o início da pandemia. Nos pegou de surpresa, começou um caso ou outro em um local no mundo, a gente achava que talvez isso chegar pouco ao Brasil, ia chegar mais tranquilo, mas não foi, foi uma coisa que pegou o mundo todo, nos pegou de surpresa, e na verdade ninguém de nós sabíamos como agir, o que fazer. Eu peguei o comecinho, a grande parte também foi o Dr. Lembra, Robson. Spencer? Você lembra, Spencer, que eu estava em Brasília, né? Estava tendo um evento lá de publicidade. Você mandou eu ir, porque eu fui corregedora do Spencer quando ele era presidente. E eu cheguei aqui desesperada. Eu digo, Spencer, lá em Brasília já está todo mundo nervoso. E vamos suspender tudo, né, Spencer? Vamos suspender tudo, vamos fechar tudo. Na semana seguinte foi o lockdown. Foi de repente, a gente estava. Quando você chegou, a gente estava com um evento à noite, o evento Educação Médica Continuada, e você falou, mas a gente está tendo ainda lá em Brasília. Eu falei, não, aqui está tudo tranquilo, aqui não chega. Mas Não vai chegar nunca. foi questão de dias. E foi uma situação muito rápida, nos pegou totalmente despreparados, como a todo mundo, e foi situação difícil porque é aquele boom, você não sabe o que fazer, são hospitais lotados que a gente via,
a rede pública não conseguia absorver, os hospitais privados também, era aquela luta por vaga para o paciente na UTI, e muitas solicitações, o que o Cremero faz, o Cremero precisa dar várias vezes me chamaram na televisão, e às vezes eu dava alguma entrevista que falando, representando a classe médica, claro, o Conselho Regional de Medicina, mas em algumas situações eu falava como presidente, eu não falava 100%, às vezes coisas que eu pensava como CPF. Por exemplo, a gente, naquele momento de várias mortes, ausência de vagas de leitos, a ordem era: fiquem em casa, não saiam quando não for necessário, não vá para o trabalho, fiquem em casa, principalmente naquele comecinho, essa era a mensagem, não sair na rua. E a gente ficava naquele impasse. Eu pelo menos, falei, poxa, mas alguns setores do trabalho, de comércio, ah, precisa funcionar, pelo menos o básico, senão aquilo que já era falado na época da presidência. Nós fomos xingados, né, quando a gente fez a previsão do número de casos, uma coletiva de imprensa, e aí deu a previsão do número de casos estatísticos, assim, de quanto subiria em um certo período, e na verdade ultrapassou em muito, né? Então foi bem no comecinho da pandemia, quando houve as primeiras previsões do número de casos, o Conselho Regional de Medicina foi avacalhado, disseram que a gente estava querendo botar pânico na população, né, Spencer? Foi, não só no Spencer foi começo, xingado nessa época. alguns meses depois também a gente fez a previsão e apareceram as críticas novamente, mas e era aquela ideia de ter que ficar em casa, não ter que sair, mas a gente sabia que a economia também não podia parar, só que a gente não podia ao mesmo tempo sair na mídia e falar, ó, vocês podem trabalhar, mas os outros têm que ficar em casa. Então eram situações difíceis para a gente lidar, porque na verdade a gente não conhecia muito. Isso, relação, logo no comecinho que a gente fez convidamos uma conselheira para fazer essa estatística, essa possível previsão. Claro, por muitos meses a gente foi criticado, duramente criticado, por tentar achar que era exagero dos números. Depois a gente viu que não foi bem assim, que realmente os casos aumentaram muito, o número de mortos, de infectados foram grandes, e ela continuou fazendo as previsões depois acertadas. Eu acho que esses dois foram os dois principais pontos, presidente. A telemedicina, inesquecível, e a pandemia, situação única, e principalmente eu, doutor Robson, a gente passou, e tentando fazer da melhor maneira possível, mas aprendendo no dia a dia o que seria melhor para a classe médica do nosso estado. Isso mesmo, e a gente não pode deixar de dizer que foi nessa gestão do Dr. Spencer que as instituições, as entidades fiscalizadoras se deram a mão, né, porque o Conselho Regional de Medicina ele sempre ficou, o diálogo sempre foi muito difícil entre o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a própria CESAP, e nesse momento de pandemia todo mundo ficou do mesmo lado, né, então houveram várias reuniões, as reuniões começaram na gestão do Spencer, depois na gestão do Dr. Robson, então foram várias reuniões, exaustivas reuniões com o governo do estado, com todo mundo, para chegar na melhor solução, né, para a pandemia. É isso, obrigada, doutor Spencer, vamos ao próximo, quem é? Rodrigo Almeida não está? Acabou que o papelzinho dele ficou aqui, né, para separar, você vai aparecer. Doutora Inês Mota, queremos ouvi-la. Teu áudio tá desligado. Lindinha, vamos lá, Lindinha. Ainda não, tá sem áudio. Vou falar para você. Inês, agora ligou. Olá, gente, muita saudade de vocês. Queria estar aí com vocês, mas não dá. Não deixe de vir em agosto. Até... Eu queria dar um abração apertado em vocês, que eu sinto uma saudade imensa dessa casa, onde eu tenho orgulho de ter sido a primeira mulher a administrar essa casa. Foi, assim, incrível, uma experiência muito boa, tive muito apoio,
Nessa época, o Spencer estava falando de telemedicina, nessa época nós ganhamos nosso primeiro equipamento de telemedicina que o Conselho Federal deu para a gente. Nós tínhamos muito apoio da época, o Irã era tesoureiro nessa época e dava muito apoio. Fizemos muitas fiscalizações, brigamos muito com o Ministério Público, brigamos muito com os diretores das unidades hospitalares, principalmente em relação ao João Paulo, que era muito precário. Trabalhamos bastante, acho que fizemos uma boa administração, e aí entrou Maria do Carmo, que continuou fazendo, melhorando aquilo que eu comecei, melhorando, modificando, acrescentando novidades. Não peguei a pandemia, graças a Deus, a minha época era a época realmente de situação precária da saúde mesmo, a gente ia fiscalizar, fechamos hospital, e era aquela briga, ia para audiência, e vai e vem, televisão, mas nós conseguimos superar e conseguimos iniciar o processo de melhoria na rede hospitalar. Então, assim, eu fico muito satisfeita, porque eu acho que eu fui a primeira. Isso é muito importante para nós mulheres. Eu acho que depois de mim veio a Maria do Carmo, depois a Ellen, eu acho que nós fizemos uma história, né, Ellen? Está registrado o nosso trabalho. Um abraço, beijo em todos. Fala um pouquinho do hospital que foi interditado na sua gestão. Você sabia que eu trabalhava no João Paulo quando você passava por lá, e deixa eu te falar que não mudou nada, só está pior. Nós estamos falando de 20 anos quase, hein? Não mudou nada, né, gente? Não mudou nada, né? Está no mesmo lugar, está do mesmo jeito. É mesmo, né? Nossa senhora, então não evoluiu nada, né? Olha que naquela época fechamos mesmo. No São Paulo, não. Era muita pressão em cima da gente, do Irã, de mim e de todo mundo. A gente, os conselheiros, se reuniu, nós tínhamos uma equipe de fiscalização boa, a nossa corregedoria, na época era Maria do Carmo Corregedora, funcionava assim maravilhosamente, implantamos todas as rotinas, porque, na realidade, quando eu comecei, depois do Irã, a sede já tinha inaugurado. Então, novamente, nós começamos a fazer a normatização de funcionamento, a organização de como elaborar o processo ético profissional, fomos no Conselho Federal, pegamos toda a rotina, para que todos os conselheiros seguissem a mesma metodologia, os nossos processos não fossem derrubados por advogados aí em Rondônia, ou mesmo no Conselho Federal. Então, nós implantamos, eu e Maria do Carmo, nós implantamos e arrumamos muito a corregedoria. E junto à administração, tivemos muito apoio do Conselho Federal, a casa era uma casa nova, fizemos concurso, foi a época do concurso público que nós fizemos para termos mais funcionário, conseguimos os carros melhores, que nós não tínhamos carro, fazíamos fiscalização no interior, abrimos delegacias de Paraná, reformamos a delegacia de Paraná. Então, assim, foi um trabalho inicial, mas, assim, que nós plantamos, aguamos a florzinha e ela cresceu, e agora vocês vão continuar. É isso mesmo. Aquilo que nós fizemos, melhorar aquilo. E, parabéns pela filhota, deve estar uma moça já, não? 14 anos, Inês. 14 anos. Nossa, cresceu depressa demais. O tempo passa, hein, minha amiga? É muito rápido. O tempo passa, outro dia estava no teu colo. Eu vou te mostrar essa foto. Vou te mostrar. Eu não vou te mostrar, não. Eu vou colocar ela na reunião dos presidentes. Quando for te entregar a tua foto, você vai vir aqui receber e eu vou te dar essa foto. Segurando minha filha no colo, de cabelo castanho, hein? Ainda. Até porque naquela época eu já tinha cabelo preto. Aí chegou a pandemia, o cabelo começou a embranquecer rapidinho e a gente trabalhava de touca no hospital, porque eu não parei de trabalhar, que aqui em Manaus eu trabalho na urgência e emergência, na sala de reanimação. Então, usava a touca, o cabelo escondido. Quando eu chegava em casa, que eu olhava o cabelo branco, aí eu disse, sabe de uma coisa? Vai ficar branco de uma vez. Então, saiu da pandemia, o cabelo estava todo branco, eu peguei, cortei, e agora está branco mesmo, natural. Não tem, a gente vai envelhecendo, né? Vai fazer envelhecendo para poucos. Então, vamos agora, está todo mundo usa online primeiro, depois vai ficar só a gente, doutor Marcos Antônio Pinto da Silveira. Vamos ouvi-lo.
O doutor Marcos foi nosso presidente de 1986 a 1990. Muita coisa Então, veja, aconteceu nessa época, hein? muita coisa. Eu sou um dos dinossauros, que eu acredito que eu seja o mais velho do grupo, tá? Mais velho que, inclusive, do que o Heron disse. Então, a minha entrada no conselho foi uma entrada meio sui generis, bem diferenciada, né? Bem diferenciada. O Conselho Federal de Medicina era precário na época que eu cheguei em 73 em Rondônia para trabalhar. Então, passei 17 anos em Rondônia e tive o prazer de ser presidente do conselho de uma forma bem diferenciada. Primeiro, que o Conselho Federal não funcionava. Era 25 anos do Guaraciaba na presidência que ele vivia viajando para a França, segundo me contaram. E aí assumiu o Gabriel Ozelka, junto com Francisco Álvaro Costa, que era um amazonense formado no Pará, que para mim foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Eu estava com o secretário do Nelson Conselheiro, mas atuando precariamente, porque nós não tínhamos orientação nenhuma do conselho anterior. O conselho que assumiu que interviu nos conselhos regionais. E um dos estados que houve a intervenção foi o nosso, foi Rondônia. E eu, como secretário, eu acho que ele me escolheu porque eu não tive ninguém que me indicasse como presidente. Funcionava na casa de quem, doutor Marcos? Porque o doutor Herodício já falou que não tinha sede, que era na casa de um e na casa do outro. No seu tempo, funcionava na casa de quem? O conselho? Não, funcionava na casa, não, funcionava na Secretaria de Saúde. Depois o conselho comprou uma casa, um bangalô lá no Caiari, na Duque de Caxias, no bairro Caiari, se eu não me engano. Certo? Era um bangalô que funcionava. Mas antes disso, eu fui escolhido fui escolhido por acaso. Por acaso não, porque eu fui sincero. Eu não sou perfeito, mas eu sou transparente. Então, quando ele chegou e perguntou como é que estava o conselho, eu falei que estava um M. E ele gostou da minha atitude e perguntou se eu queria ser o presidente provisório para ajeitar a casa. E eu topei o desafio. Ficou Convidei os provisório durante colegas. 4 anos. Provisório. Não, provisório eu fiquei uns 2 anos, porque o Nelson Conselho completei, depois fui eleito. Aí houve a eleição, tá? Eu fiquei provisório, tá? Na intervenção que fizeram, tá? E depois houve a eleição, realmente, onde entrou o irmão que está fazendo falta hoje, que é o Noel Bispo dos Santos, que era meu irmão, meu amigo. E, poxa, foi uma perda que eu senti muito aqui. Então, qual foi a nossa preocupação? Primeiro, moralizar o conselho, porque a culpa não foi dos anteriores. Pô. Eu conheci o Gondinho foi meu amigo. O Gondinho era uma pessoa maravilhosa. O Nelson Conselho também é uma pessoa maravilhosa, mas ele não tinha condições de fazer administração, porque não tinha respaldo do Conselho Federal. Certo? Por falar nisso, parabenizar o Zé Irã como presidente do Conselho Federal de Medicina, eu não sabia, não. Para mim foi uma surpresa bem agradável. Então, veja bem, qual foi a preocupação que nós tivemos? Foi em moralizar o Conselho. Primeiro, com a demanda de pessoas para Rondônia, que houve uma propaganda desmedida do governo atual, e houve uma invasão. Dessa invasão veio muita gente que não prestava, né? Muito falso médico. Tá? E a gente trabalhou em cima disso. Eu tinha um amigo que era superintendente da Polícia Federal, que me ajudou muito em detectar os falsos médicos que atuavam, abrindo até clínicas fora dos municípios, que eu não me lembro o nome não me lembro alguns nomes, não me lembro. Então,
nós moralizamos, primeiro, a administração. O conselho funcionava na pasta da Gracinda, que era excelente, mas ela funcionava na pasta dela. Então, não existia nada administrativo. Então, nós procuramos ajeitar e com a ajuda de alguns funcionários, de 2 adolescentes, que eu tenho o maior orgulho de estar até hoje aí, que é o Osanias e o Oswaldo Tong. Oswaldo Tong, descendente de chinês. Então, veja bem, nós procuramos dar um jeito na administração, quer dizer, estava um caos realmente, e começamos a fazer a descoberta de casos de falsos médicos. Quer dizer, a curiosidade, ou então a situação vexatória que eu passei foi que ajudado pelo superintendente, que era o Maciel, o nome dele, era meu amigo de cerveja e de futebol, eu tive a oportunidade de impedir que falsos médicos agissem. Eu recebi uma visita de uma falsa médica, que ela foi com uma bolsa pesada, e aí eu senti que ela estava armada. E ela foi para me acertar mesmo. Não acertou, porque quando eu vi que a coisa estava. Ela andou, eu pedi a senhora quer. Não, doutor, mas o senhor tem que me ajudar, porque eu tenho uma filha. Eu digo, minha filha, mas você não é médica. Mas eu fiz até o 4º ano de medicina. Eu digo, mas mesmo assim, ela estava chutando, provavelmente. E eu fiquei com medo, porque quando ela meteu a mão na bolsa, eu chamei o Tom e o Osanias. Digo, olha, vem embora, tem uma mulher armada, tem uma mulher armada aí que essa mulher quer me acertar. E pô, vocês têm. Quando ela chegou, quando os dois chegaram, ela saiu, mas ela ficou na praça. E eu passei uma semana pedindo primeiro para o Otom e o Osanias sair primeiro, olha, vê se não tem nada, ninguém na praça aí para me acertar, porque há pouco tempo tinha morrido um compadre meu que mataram ele bem em frente da minha casa, o doutor, como era um advogado muito amigo meu. E aí, bom, esse foi o caso. Esse foi o caso. O outro caso foi denunciado por um colega que ele denunciou uma técnica de enfermagem que estava abrindo uma clínica como médica. E eu fiz uma pesquisa e descobri que ela estava usando o CRM de uma médica de Curitiba, do Paraná. Eu telefonei para essa médica e comprovei. E aí o Maciel entrou e impediu que continuasse a construção da clínica. Mas houve agressão para o médico que denunciou. Ele pegou não sei quantos tiros. Acho que ele sobreviveu. Eu faço voto que ele tenha sobrevivido, mas ele se mandou da cidade, né? Ele não era bobo. Então, Doutor Marcos, me diga uma coisa. O senhor trabalha como médico ainda? trabalho. Trabalha Eu trabalho no interior, trabalho numa cidade que é de frente para o mar. Eu só trabalho agora sim. Trabalho em Salinópolis. Salinas é um local maravilhoso, né? Então, eu trabalho em Salinas, eu trabalho só 7 dias por mês. Eu trabalho em Salinas, trabalho em Primavera, que é uma cidade do interior, e o Acará, que é outra cidade. Mas eu vou só um dia. O papo tá bom, Raimundo, mas é outra pessoa agora. Tá bom, doutor Marcos? Ok, eu vou sortear outro nome aqui e daqui a pouquinho o senhor vai dar um recado aí para a gente para finalizar. Vamos para o seguinte. José Herodício. Vamos lá, doutor José Herodício. Eu tive a honra praticamente de suceder o Marcos, teve o Noel, né? O Noel ficou 1 ano praticamente na frente do conselho e eu estava até afastado, né, do conselho naquele dia, e foram me buscar em casa, acho que não tinha outro para assumir, foram me buscar em casa para assumir o conselho, né, porque o Noel não queria mais. Então, eu fiquei 2 anos, né, como conselheiro, presidente tampão, e depois mais 5 anos, né, com a nova eleição, etc.
que nos coube para fazer no Conselho na época? Cada um tem a sua história e todos que passaram pelo Conselho, desde o primeiro até hoje, deram a sua contribuição, à sua maneira, ao seu modo, e dentro das condições da época que poderiam fazer. Tá certo? Então, na época, nos coube organizar a parte administrativa do Conselho, que estava precisando de organização, inclusive em questão do CRM dos médicos, médico com CRM repetido. Então, foi feito todo um rastreamento de todos os colegas médicos do Estado e nós regularizamos toda essa questão aí da parte administrativa do Conselho. Depois, reformamos o bangalô, como falou o Marco lá no Caiari, reformamos a casa que o Conselho já tinha, na época o Conselho já tinha sede, já tinha a sede lá, reformamos aquilo, construímos um plenário, inclusive, que serviu durante longos anos ao Conselho Regional. Então, assim, foi um trabalho muito interessante, porque nós não tínhamos praticamente funcionários, era só o Osanias e o Oswaldo, que eram adolescentes na época ainda, e eu tive que fazer um pedido à minha esposa para ela ir para o Conselho nos organizar. E ela fez isso com muita eficiência, e deixou o Conselho organizado ao ponto de a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, todas as nossas contas eram aprovadas sem ressalva, e depois também recebemos um elogio do Conselho Federal, foi feita uma auditoria em todos os conselhos, E eu lembro que depois daquela auditoria, o Conselho Regional de Rondônia recebeu um documento parabenizando pela organização do Conselho. Então, nos coube isso. Em relação, vamos dizer assim, à fiscalização médica, etc., foram dias bastante difíceis, O serviço público aqui sempre, como no Brasil inteiro, deixou a desejar, e a gente teve vários problemas, tínhamos problemas de fronteira lá em Guajará-Mirim, tivemos várias reuniões lá em Guajará-Mirim com os médicos bolivianos e tal, aquela coisa toda. Mas era interessante. Não tivemos apoio do Conselho Federal, foi uma época muito chata, de falar, a gente não tinha apoio do Conselho Federal porque eles diziam que nós tínhamos recursos suficientes para tocar o Conselho Regional de Medicina. Lembrando que até o bolo das plenárias, Irã, era levado lá de casa. Carro não tinha, o carro que tinha era o carro do doutor Irã, era o carro do doutor Herodício e tal, que ia para o interior, as nossas viagens para o interior eram feitas assim. E o Conselho Federal, no final, o presidente do Conselho Federal, na época, me ligou e disse, olha, eu quero fazer um pedido de perdão para você, assim, pela má interpretação que nós demos do Conselho de Rondônia, de que ele conseguia sobreviver com suas próprias pernas. E a gente descobriu que foi um erro, porque você poderia ter feito muito mais pelo Conselho, se tivesse apoio do Conselho Federal. Eu digo, agora é muito tarde, meu amigo, tchau para você. Tivemos a honra também de ter o primeiro simpósio ético médico aqui do estado de Rondônia, foi feito aqui em Porto Velho, e mandamos convite para todos os conselhos e tal, e veio conselheiro, inclusive teve um episódio até muito engraçado, que veio o conselheiro, o presidente do conselho lá de Santa Catarina, E aí o presidente do Conselho Federal estava e disse, mas o que esse cidadão veio fazer aqui? Eu digo, foi meu convidado, ele foi meu convidado, porque não se entendiam. O Conselho queria fazer, inclusive, intervenção no Conselho de Santa Catarina, problemas mais, eu acho que, ideológicos do que qualquer coisa. E aí houve esse episódio jocoso, mas, assim, e depois, esse que era presidente do Conselho lá em Santa Catarina, virou presidente do Conselho Federal, Roberto Lisdado. Isso, excelente, um excelente presidente do Conselho Federal.
Então, assim, foi uma época muito, muito boa. Foram 7 anos aí que a gente prestou serviço e, como os outros, fizemos o que pudemos, né, na época para elevar o Conselho à situação, né, de organização. E as nossas plenárias, tínhamos plenária toda terça-feira, tínhamos plenária, né? E nunca cancelamos uma plenária por falta de quórum. Vamos falar um pouquinho sobre o seu sucessor, doutor Floriano, que não está entre nós, tem que mostrar, eu acho que é interessante. O Floriano, infelizmente, assim, foi um grande conselheiro e terminou tendo um fim trágico, né? Aí, foi o nome dessa casa? Foi assassinado, foi o nome dessa casa aqui. Infelizmente, teve um fim trágico, mas foi um grande conselheiro, foi meu conselheiro, eu o indiquei assim, para permanência do conselho e o apoiei para presidente do conselho aqui. O senhor ficou 7 anos na presidência e depois saiu quando saí do conselho, realmente quando encerrei, o pessoal até assustou, disse, não, o pessoal assustou, disse, olha, você vai sair da presidência, você não vai ser conselheiro? Eu disse, não, eu já prestei meu serviço, né? Saio com saudades, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Muito bem. Vamos ao próximo presidente. José Irã da Silva Galo. Bom, Presidente de 2002 a 2006, sucessor do Floriano. Bom, primeiro, um abraço para Aquino, né? Muita honra receber novamente Aquino, Marcos Silveira, minha querida irmã Inês Mota de Moraes, a pessoa que mora no meu coração. Spencer, que foi uma pessoa que eu mantive uma relação muito próxima com ele como presidente ou como tesoureiro do Conselho Federal de Medicina. Eu tenho muitas alegrias para dizer aqui para vocês. A primeira foi a construção dessa sede. Essa sede foi um sacrifício, mas nós conseguimos isso aí. Graças a Deus, essa sede hoje recebe os médicos rondonienses com muita alegria. O Heron falou aí uma passagem. Eu me lembro que eu era vice-presidente do Heron. Se eu vou lá em Brasília conseguir dinheiro para cá. Comprei a passagem com o nosso dinheiro, foi Heron, dividimos a passagem, porque o CRM não tinha dinheiro para comprar. E chegamos lá, eu marquei a audiência com o presidente, que eu prefiro não dizer o nome dele, e ele me recebeu na sala. Botou a mão no bolso e disse, o que é que tu queres? Aí eu expliquei para ele que nós tínhamos muita dificuldade de manter o conselho, para pagar as contas de luz, para pagar isso. E nós não tínhamos uma condução. Tu quer um carro com motorista? Aí eu disse para ele, motorista eu tenho, talvez o senhor não tenha, mas eu quero dizer que eu não vim aqui para isso. Resultado, não passei da recepção. Então era essa a forma como o Conselho Federal de Medicina tratava os conselhos pequenos. E eu não quero que isso volte mais. Eu não quero que isso volte mais. Bom, então essas foram minhas duas alegrias. A sede do Conselho Federal de Medicina e a Delegacia de Paraná, que hoje está no centro bem localizado e nós conseguimos esse dinheiro. Antigamente, minha presidente, ela e Santiago Robson e o meu estimado amigo Cleito Piero disse, quando vi um presidente do Conselho Federal de Medicina aqui em Rondônia, era tipo receber o Papa. E ninguém queria vir para cá. Né? Ninguém queria vir para cá. E essa coisa nós mudamos. E hoje o presidente é nosso. Hoje é nosso. Hoje é nosso. Então, esse tipo de coisa, essa diferenciação que tinha na época, era muito ruim para nós. Hoje, o Conselho Federal de Medicina é o único órgão de classe federativo. Federativo, o que é? Cada estado tem um representante. O mandato não é meu, o mandato é do estado. Se eu me mudar daqui do estado, o Rondônia perde o conselheiro. Então, eu tenho que residir aqui. E hoje, nós temos federativo, uma grande alegria, né?
E quem fez essa federalização foi o Edson Oliveira Andrade, foi uma pessoa que foi muito bom para nós, foi importante no sistema conselhal. E também tive tristezas. Tristeza com a perda do nosso amigo Floriano Rodrigues Riva Filho, uma pessoa que era meu irmão. Nós fomos amigos de infância. E aquilo me chocou muito, muito, essa perda. E tragicamente, como ele foi tirado, ceifado desse mundo. Tem outro fato que me lembra muito bem, como presidente do Conselho Regional de Cidade de Rondônia, me chamou a atenção que nós tínhamos os médicos emergenciais, a Inês deve saber disso aí, e era o governo Cassol. Só que eu não estou culpando o Cassol, todos os governos fizeram isso, do pretérito. Os médicos não tinham vínculo trabalhista, isto é, não era recolhido. Os encargos sociais do médico, não era assinada a carteira dele, ele não tinha férias, não tinha o 13º, não tinha nada. Isso foi uma grande vitória para o Conselho Regional de Medicina. Procurei o Marcelo D'Ambrosio, que era um promotor do Ministério do Trabalho, e levei a situação. Disse, mas como? Quer dizer que não é assinada a carteira de ninguém, não recolhe os encargos sociais. Nós só temos 2 tipos de vínculo empregatício. Através de concurso público ou através de CLT. Não tem outro. O terceiro vínculo era esse que tinha aqui. Que sem recolhimento dos encargos sociais e sem férias, sem 13º. Aquilo foi uma guerra, porque o Cassol se tornava um governador poderoso. E eu fui brigar com o Estado. E teve audiência pública. E o médico tem uma coisa com ele. Ele só quer saber de trabalho. Na hora que resolve a situação dele, sai todo mundo e deixa a pessoa lá sozinha. Então, você quer trazer médico para cá? Diga que vai mexer no salário. Que vai trazer condições. Ele não está preocupado com a segurança trabalhista. E aquilo nós conseguimos. O Jonatas, que era o juiz de direito na época, determinou recolher todos os encargos sociais do pretérito e assinar a carteira de todos. Aquilo foi um absurdo para o Cassol. Ele disse que não ia fazer isso. Se não fizer, eu mando de prender. E todos os médicos receberam retroativamente. Isso aqui, na realidade, não era sindicato, não, hein? Nós estávamos agindo como tal. Como tal. Mas foi uma grande vitória para nós, como presidente do Conselho Regional de Medicina. A Inês falou no concurso, o primeiro concurso, que depois de 88, é obrigado a ter concurso público. E aquelas pessoas que adentraram nos conselhos sem concurso público, até parece que 90, o Tribunal de Contas disse que poderia ser efetivada a pessoa. Mas o primeiro concurso público foi feito na nossa gestão, onde entrou Onofre, que é o nosso motorista, que eu estou lembrado, entrou Radamés, entrou algumas pessoas que fizeram o concurso e passaram. Nós contratamos uma empresa, não tinha nem dinheiro para fazer isso aí, nem recursos financeiros. Então, o Conselho Regional de Medicina começou a ter aquela metamorfose. Todos foram importantes. Todos foram importantes. Desde a época do Hamilton Raul Mundim, Nelson Coceiro, essa turma toda foram muito importantes para a criação dos Conselhos Regionais de Medicina. Eu me lembro, sabe onde funcionava, quando eu cheguei aqui, o CRM, lá no Hospital São José. Era com uma pastinha, tinha um armário, e aí você chegava lá, puxava a pasta, era do Hospital São José. Isso aí, doutora, era disso. Aí tivemos muitas alegrias e algumas tristezas quando aquilo que eu repito novamente, com a saída do nosso plano, o doutor Floriano Rodrigues Riva Filho, que eu senti muito. Senti que iria até largar a área conselhal, porque me dava tristeza. Mas eu quero dizer, viu, Ellen, que as pessoas que me incentivou a entrar na área, esse cara que está aqui do meu lado, era o disso. Você é o culpado de eu estar preparou e saiu. Foi. Você é o culpado de eu estar na presença do Conselho Federal de Medicina, né? Graças a Deus, eu estou fazendo o que eu posso, dentro das minhas possibilidades. Eu tenho uma equipe muito boa lá em Brasília e tenho também
o Cleiton, que me ajuda muito, você, sempre ligo para ti de madrugada, de manhã cedo, né? Uma pessoa que não me falta, o Robson, quando eu fui presidente do conselho, eu ligava muito para ele. E, ao mesmo tempo, esta casa é de grande importância para os médicos rondonienses. E eu acho que o sistema conselhal, quando querem aparelhar os conselhos regionais de medicina, eu fico preocupado. Ideologia política, jamais. Em hipótese alguma, nós não podemos permitir ideologia política de qualquer facção, ou direita, ou esquerda, ou centro, qualquer coisa. Este órgão ele tem que ser um órgão totalmente isento, porque nós somos um órgão de defesa da sociedade. Muitos acham que nós defendemos os médicos, nós temos que defender a sociedade. É óbvio que o médico que tiver qualquer tipo de coisa, tem um desagravo que ele pode recorrer ao Conselho Regional de Medicina e, se não tiver, ele pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina. Então, minha estimada presidente, eu me sinto muito honrado de ter você nessa presidência e de eu estar como presidente do Conselho Federal de Medicina, poder ajudar você e ajudar os médicos rondonienses. Quando eu assumi, Ellen, Santiago, Robson, Cleiton e Herodias, meus amigos que estão no vídeo, Spencer, eu tenho 5 coisas na minha vida. Humildade acima de tudo. Segundo, bom senso. A nossa decisão, tomei uma decisão recente que foi muito impactante, porque nós estamos no processo eleitoral, quando quiseram mexer no CEPEP, né, sobre as sindicâncias que nós não podemos aceitar da forma como um conselho quer fazer. Eu tive que atuar. Tem que ter determinação, ética no cargo e muita coragem. Estamos vivenciando, nesse momento, no Brasil, uma situação muito difícil. Com a vinda dos mais médicos, isto vai trazer médicos sem CRM. Nós não sabemos a origem, se ele, na realidade, é médico ou se não é. Isso eu fico muito triste, mas eu não vou curvar meus joelhos para isso. Eu vou à luta. E com você na presidência, eu com certeza vou ter sucesso. A vocês, meus amigos, Aquino, Marco, Inês, Spencer, eu só tenho boa recordação de vocês. Um beijo no coração de todos e muito obrigado. Eu acho que eu ultrapassei meus 8 minutos. Eu até para te contar, estava tão bom. Doutor Raimundo Alonso. Tem que ligar o seu áudio. Ligar o seu áudio ainda não. Sem som aqui. Sem som aqui. Continua sem som. Olha, gente. É no microfonezinho do lado, que aparece o microfone e o vídeo. Que aparece agora o microfone e o vídeo. Pode falar. Agora foi. Vamos lá, pode falar. Ok. Momentos marcantes da sua gestão. Tá me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Boa noite a todos. E é um prazer estar participando desse encontro de ex-presidentes, que me traz uma honra muito grande. E cumprimentar o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Irã, que a gente acompanha todo o trajeto dele através dos jornais e dos meios de comunicação. É um ponto de ligação com Rondônia. Ao doutor Marcos, que fazia tempos que a gente não se via, também é um momento interessante da gente estar conversando. Eu cheguei em Rondônia depois do Marcos. Eu cheguei no início de 78 e realmente encontrei o conselho tocado pelo doutor Murilo e com a participação do doutor Gondim. Essas duas figuras médicas, eu acredito que são muito importantes para o nosso conselho, porque eles
conseguiram manter o Conselho, mesmo precariamente, durante 20 anos. Em 82, o novo Conselho Federal de Medicina resolveu fazer uma intervenção no Conselho Regional de Medicina de Rondônia e nomeou para esta comissão eu como presidente, Raimundo Alonso Batista de Aquino, secretário José Nelson de Aquino Coceiro e tesoureiro José Adelino da Silva. Qual era a nossa missão? Reorganizar o conselho, que funcionava muito na boa vontade dos nossos presidentes anteriores, e com isso nós compramos essa famosa casa que já foi falado por outros colegas aí. Inclusive, eu não me lembrava, mas nesse tempo eu acredito que já existia a Gracinda, que era uma das secretárias do nosso conselho. E uma das missões nossa era criar uma diretoria, como os demais conselhos, com os 40 conselheiros, 20 titulares e 20 suplentes. E eu peguei essas portarias esses dias e quem eu encontrei dos que estão aí presentes nos membros efetivos? Está o doutor Marco Antônio Pinto da Silveira e está também o José Eurodício Azevedo Martins. Esta diretoria assumiu em 83. Eu assumi como presidente, mas foi o ano da minha transferência. Então, nós assumimos esta diretoria em outubro e, em dezembro, nós tivemos que nos ausentar. E aí assumiu o doutor Nelson de Aquino Coceiro, que era Aquino também, mas nós não tínhamos parentesco. Era só o nome que era igual. A fundação do Estado de Rondônia, né? Tivemos território e virou Estado na sua gestão. Certo. Tivemos muito trabalho. Nesse tempo, a gente já encontrava os falsos médicos, já encontrava pessoas que chegavam e não procuravam o conselho para trabalhar. Então, várias questões. Viagens, fizemos poucos, a gente não tinha capacidade de estar viajando, até porque os recursos que tínhamos eram muito pequenos. Mas eu acho que foi um período muito proveitoso. Acredito que nós passamos na organização de várias situações de Rondônia. Por exemplo, a Associação Médica de Rondônia, nós participamos da organização. O hospital de base, nós participamos da organização. Inauguração, né? Foi naquela época. Eu passei um ano como diretor do Hospital São José, num período crítico que estava complicado e que tinha também o pronto-socorro, né? Então, foi uma participação que realmente motivou bastante a gente se apegar à Rondônia e ao Conselho. Hoje, eu estou aqui em Fortaleza desde aquele tempo, quer dizer, eu estou há 40 anos em Fortaleza, de 83 para cá, do final de 83 para cá. E participei de direção de associação da psiquiatria. Eu sou um dos diretores da Associação Psiquiátrica do Estado do Ceará e sou também diretor do do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Além disso, eu continuo no consultório. Está indo bem e não sei até quando nós vamos, mas essa a nossa história, a nossa participação. Continuo nesse esquema meio irrequieto, sempre querendo participar de eventos, das coisas,
porque eu acho que isso que nos motiva a viver e nos manter informados e dentro dessa participação da política, da medicina e dos médicos. Muito obrigado. A gente pode dizer que foi o primeiro presidente do estado de Rondônia, né? Porque os outros eram território ainda, né? Nação, mas não éramos estado ainda. Então, o Raimundo, a gente pode dizer isso. Tem vários papelzinhos aqui, mas só tem vocês dois. Eu tenho que dar. Eu vou mandar para vocês a foto das duas portarias, tanto da intervenção como do primeiro conselho, realmente dentro dos padrões atuais de 40 membros. Obrigada, doutor Raimundo, por esse presente, porque realmente nós não temos esse... E volto a fazer o convite, para aproveitar agora de novo, vou falar no final, mas fazer o convite para o dia 25 e 26, vocês estarem aqui presentes junto com a gente, né? Vai ser feito a reinauguração do painel dos presidentes, né? As fotos já nem estão mais lá, a gente entra no conselho, toma até um susto, né? Que o painel dos presidentes está vazio, e vai ser feito a inauguração do memorial do doutor Irã, ele não viu ainda como que vai ser, e eu tenho certeza que isso vai permitir a gente colocar esses documentos no seu memorial, né? Essa conformação aí. Então, mande, tá bom? Vai ficar bonito. Tá certo. Tá bom, obrigada. Doutor Cleiton, palavra é contigo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar participando disso aqui. Parabéns, Ellen. Muito obrigado por esse sonho que está sendo realizado. Na verdade, eu sempre sonhei em aproximar os ex-presidentes, inclusive está no nosso regimento, né, a existência de uma Câmara de Ex-Presidentes. Eu não tenho como falar da minha passagem por esse conselho sem lembrar de 2013, né, a disputa que houve, aquele ímpeto, talvez, da juventude, talvez uma arrogância de jovem, ou desejo de querer colocar seu nome na história e achar que pode resolver alguma coisa. A gente entrou em uma disputa colossal, digamos assim, com quem nos antecedeu, achando que poderíamos mudar o mundo. Eu acho que era um sonho de juventude, talvez, né, Robson? O Robson participou disso também, a Ellen também participou disso. O Spencer. E nesse conselho eu passei, já fiz de tudo, né? Passei pela presidência, eu considero que eu fui presidente desde 2013 até 2016, exatamente porque na época do Rodrigo a gente dividia a presidência praticamente. Fui corregedor posteriormente, agora estou no departamento de fiscalização, então a gente já passou por quase tudo, só não participo da parte de finanças, porque eu não cuido nem das minhas próprias contas, muito menos a do conselho. Então, o que se percebe? Nesse período, a gente conseguiu, na educação médica continuada, uma coisa que talvez me dê mais orgulho dessa passagem no conselho foi a Semana Científica, que estamos... Inclusive, recebe o seu nome esse ano, né? Eu sei que eu não merecia, mas... 10 anos de Semana Científica, o nome desse ano da Semana Científica é Dr. Cleiton Barros, já passamos 1.000 inscritos. O tema de urgência e emergência, e realmente vai ser uma das maiores semanas científicas de todos os tempos, com tema de urgência e emergência. Eu agradeço demais a deferência da doutora Ellen, mas eu não mereço isso, não. Foi uma ideia inicial, e a gente recebia o dinheiro do Conselho Federal para a Educação Médica Continuada, e a gente precisava estimular os médicos a participarem. Em eventos soltos, a gente tinha a impressão de que não funcionava tão bem, os médicos não vinham, né? Até alguns acadêmicos vinham, mas os médicos... E aí, como Semana Científica já se tornava quase um congresso, as pessoas participam mais. E começou muito pequeno, hoje já se tornou algo grande, isso talvez seja a maior alegria da minha passagem nesse conselho. Na Semana do Médico, a gente sempre fazia a festividade cultural, né, que a pandemia impediu, infelizmente, no período do final do Spencer, no começo, durante todo o mandato do Robson e da Ellen, não foi possível por causa da pandemia, mas o evento cultural que a gente sempre fez com pinturas e tivemos muita coisa de arte dos médicos e de não médicos também, que participavam prestigiando, e era algo muito legal, que consegue reunir realmente a classe
a medicina é arte, né? A gente é artista por natureza. Então, os médicos gostam de participar dessa parte. Eu acho que fica o desafio para os próximos presidentes aí, ou para esse ano, talvez a Ellen consiga organizar ainda. Eu sei que ela é fuçada, ela consegue ela consegue se desdobrar. Talvez a gente consiga ainda esse ano, na Semana do Médico, mais uma semana cultural aí. Se tivesse outra chapa concorrendo, talvez fosse difícil conseguir isso, por causa exatamente da disputa eleitoral, mas nós estamos com chapa única, graças a Deus, fica tudo mais fácil e é possível dar continuidade nesses eventos. A gente fez, né, a questão da fiscalização, desde o começo, um monte de viagem para o interior. Eu acho que fez parte do projeto inicial da nossa gestão, a interiorização do CNI. E conheceu muita coisa, né? A gente teve conselheiro aqui, eu acho que conheceu todos os municípios. O Pena Sérgio acabou falecendo nesse trajeto do conselho, mas ele conheceu, acho que todos os municípios, todos os distritos, se brincar de... Até o de indígena. Até o de indígena foi fiscalizar. A gente fez viagens de diretoria inteira, em van do conselho, para todos os municípios. Teve até, a Ellen pediu para fazer uma curiosidade, teve um município que nós sofremos até ameaça do prefeito, né, do Dr. Silveira estava falando do Tong, que ele foi chamado para ajudar na médica que ameaçou. O Oswaldo foi o primeiro a correr lá nesse município do interior. Claro que eu não vou falar qual município foi, depois um grande mal-entendido, o prefeito depois acabou até ficando concordando com a nossa ação. E inúmeros falsos médicos, né? Realmente eu vi os colegas falando do Dr. Marcos, do Dr. Raimundo, desde aquela época. Falso médico, hoje continua tendo falso médico demais, na área de oftalmologia principalmente, é algo que corrói, toma muito tempo o nosso do conselho, e eles são persistentes, né? Eles atuam e voltam, são presos e voltam, e a impressão que dá para o médico que está lá na ponta, que conta com a gente para que essas pessoas não existam, a impressão que eles têm de nós é que nós não estamos fazendo nada, porque quase tudo corre em sigilo, porque no outro dia o falso médico está atuando de novo, e nós que ficamos a impressão é essa, né? Nós que ficamos sigilo, nós somos proibidos de divulgar, né? Nós temos ações recentemente a gente para retirar a nossa divulgação de ação da mídia, né? E sempre na oftalmologia. E assim, para terminar, queria parafrasear Isaac Newton, né? Se é que eu tenho esse direito, se via onde eu consegui ver, é porque eu estive no ombro de gigantes que nos antecederam, né? Grandes presidentes aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Marcos, ele esteve aqui no conselho durante o meu mandato, e graças a Deus eu estava aqui para poder recebê-lo, não da forma que deveria, que merecia, mas da nossa humilde possibilidade eu pude recebê-lo. O Dr. Raimundo não tinha tido a oportunidade ainda de conhecer, é um grande prazer. Doutora Inês foi logo depois que eu cheguei em 2006, né? Em Rondônia, foi a primeira presidente que eu tive, porque quem assinou minha carteirinha foi o Aníbal. Só que o doutor Aníbal logo depois saiu, né? E eu acho que até a minha caderneta, quem assinou foi o Irã, porque o Aníbal saiu nesse ínterim, entre assinar a identidade e a caderneta. E logo depois entrou a doutora Inês, fez o mandato brilhante, depois veio a doutora Maria do Carmo, e eu agradeço demais e até peço desculpas se a gente em algum momento esteve em lados opostos, mas de todas as formas eu acho que o Conselho progrediu, tive muito mais aprendizado do que realização. Eu sei da minha impotência, eu acho que eu estava falando no início da arrogância juvenil de tentar resolver o mundo, e ninguém é tão importante a ponto de resolver o mundo, exceto o próprio Cristo, que a gente não o aceitou quando ele veio, da forma que deveria. Então, eu acho que, como o doutor Irã falou, a gente tem que ter humildade de entender a nossa limitação, e a nossa limitação é completa, na verdade. Nós só podemos dar continuidade no que os outros fizeram, e a gente elaborou essa renovação de 20 em 20 meses, 20 em 20 meses, é o Covid, agora todo esquecimento é o Covid.
de 20 em 20 meses para dar esses novos ares. Eu acho que dá um gás realmente quando entra um presidente novo e está sempre em renovação. Sempre a gente proibiu a recondução ao cargo de presidente aqui no nosso regimento, então ninguém de nós vai poder ser presidente de novo aqui nesse conselho, e assim, eu espero para ter possibilidade de todo mundo ser exatamente para que esses jovens que têm o ímpeto de resolver o mundo percebam talvez que eles podem resolver em parte, mas resolver completamente só o Salvador. Isso é bem claro, né, que alguns conflitos aí eles estão vindo desde o tempo do Marcos Silveira, do Raimundo, da Inês, eu já falo do João Paulo, que continua igual, Guajará-Mirim, que continua nas mesmas reuniões e parece assim que não sai. Uma intervenção que foi feita na gestão do Robson e ainda continua porque é conveniente para o gestor manter a intervenção. Então, realmente, esses problemas parece que eles se perpetuam. O que não muda nunca é o nosso aprendizado, o que a gente ganha, né, tendo recebido essa caneta. O aprendizado que o Conselho dá é muito maior do que as nossas realizações que eu tinha falado. E a frase assim, que fica até em voga agora com o negócio da Elis Regina, é uma frase do Belchior, claro, da música dele. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, parece que está tudo igual, né? O João Paulo continua lá naquela porcaria, tudo que a gente tenta, faz, fiscaliza e parece que nada melhora, nada muda. Rondônia tem um dos piores salários do Brasil, forma muitos médicos e quase ninguém fica por aqui, exatamente porque é um sistema precário. Mas é isso que a gente vive, é isso que a gente tem que tentar mudar e tomara que os jovens venham com força, com o ímpeto da juventude aí, que sejam, que talvez consigam me contradizer e mudar esse mundo. Ele deve ser o mais novo aqui. Ele fala dos jovens, né? Como se não fosse jovem. Deixa eu... Você é o mais novo aqui, Cleiton. Quando você tem Spencer, não fala possível. O Spencer é mais novo. O Spencer é mais novo? Você é mais novo que o Cleiton, Spencer? São os dois mais novos, então. Não, deve ser mais velho, não? Eu sou de 79. Você é de que ano? 75. Pelo amor de Deus. É você, o Spencer, eu, todos de que ano, sério? Sou de 61. Quem tu foi ver? Tá bom, vamos ficar por aí. Já deixa isso pra lá. O último, mais ou menos importante. Pode falar, doutor Robson. É difícil falar depois de tantos relatos de tantas pessoas maravilhosas que me receberam nesse conselho. Primeiramente, agradecer o convite, muito obrigado de estar aqui falando sobre essas experiências. É difícil falar do meu período, porque eu entro num furacão da pandemia, né? O Spencer já estava sofrendo, eu estava tentando ajudá-lo e ele continuou me ajudando com relação à pandemia, e a pandemia criando toda essa conflito e confusão que foi. Fizemos alguma coisa, tivemos alguns momentos importantes que foi reunir os médicos. Havia sempre uma divisão, uma dicotomia, o conselho e os médicos, principalmente os médicos do interior, que achavam que nós só sabíamos punir e cobrar anuidade, e aí houve uma união de todos os médicos em prol da sociedade, porque todos os especialistas foram transferidos de suas áreas para atender as portas dos PS para o Covid. Então, oftalmos, psiquiatras, ginecologistas, atendendo o PS sem saber nem como atender, porque já muito tempo fora da especialidade, dentro da sua especialidade, fora do atendimento direto ao público, e isso fez com que nós tivéssemos que nos unir. Eu acho que a minha gestão foi uma gestão marcada por esses momentos de grande luta, uma luta que nós tivemos que lutar contra o governo, contra não só o governo estadual, mas até com relação ao governo federal, porque nós mantivemos a resolução do CFM plenamente, não perseguimos, o Cleiton era o nosso corregedor, a gente defendeu a autonomia médica até o último momento, né? Então havia aqueles que
eram contra o kit Covid, e havia os que defendiam o kit Covid, e nós tivemos uma postura neutra, que era a postura do CFM. Então, nós defendemos a autonomia médica até o final. Tivemos, como todos, situações de conflito, de falsos médicos. Conseguimos realmente achar os falsos médicos, não só da área de optometria, de oftalmo, mas também de outras áreas, né? Médicos atuando dentro do governo, como intensivista. É verdade, houve um flagrante no Cero, né? Estava dentro do Cero, e estava também dentro do hospital Regina Passes, numa sala de unidade intermediária. Fechamos clínicas que também tinham várias situações de médicos falsos atendendo em clínicas de medicina do trabalho. Então, a atuação no período da nossa gestão da fiscalização, graças ao Dr. Lucas, foi altamente brilhante. Ele teve uma atuação fantástica, mesmo estando no período Covid e com todas as restrições. E tivemos também muitas alegrias, né? Tivemos as alegrias como a autorização meio contrária do CFM, mas conseguimos, através do Dr. Irã, o apoio do Dr. Irã, conseguimos realmente inaugurar mais 2 delegacias, que foi Ariquemes e Cacoal, e conseguimos reinaugurar Ji-Paraná novamente. E eu devo muito ao Dr. Irã no sentido de conselheiro orientador. Em todos os períodos de conflito da minha gestão, onde nem nós, a diretoria, nem os outros conselheiros tinham uma certeza de quais caminhos andar, qual caminho a fazer, o Dr. Irã vinha e colocava paz, trazia tranquilidade, calma aos conselheiros, e a minha gestão só realmente conseguiu chegar ao êxito que eu acho que teve, graças ao Dr. Irã, principalmente. É claro que eu tive muito apoio da doutora Ellen, doutor Cleiton. Eu estava esperando aqui, se tu não ia me agradecer, não, que eu fui tua vice-presidente. Eu estava vendo aqui a hora. A vice-presidente, na época, ela era muito, como eu posso dizer para mim, ela era muito crítica. Então, eu via dela a crítica das minhas atitudes erradas ou certas. E a gente só aprende a palavra humildade depois que passa por essa cadeira de presidente. Porque as palavras do Cleiton. A gente acha que é capaz de fazer tudo, acha que tem um poder imenso na mão, mas a gente não tem poder nenhum. O que importa mesmo é o ser humano. É cada um por si, tentando melhorar a si próprio e ao mundo. Então, realmente, é uma ilusão achar que o presidente do Conselho de Medicina tem algum poder. Ele não tem. Ele depende do colegiado, ele depende da diretoria, ele depende de todos nós. Então, assim... somos o que somos porque somos todos nós. Eu Exatamente. gosto de dizer isso. Então, assim, eu penso que foi uma gestão de muitos altos e baixos. Mas sobrevivemos, né? Eu mesmo tive o Covid, pessoal, né? Tive o Covid, quase morri. Fiquei entubado 8 dias e sobrevivi. Então, eu acho que nós somos sobreviventes. Aprendemos que não somos donos da razão, tivemos a humildade de entender a importância dos que vieram antes de nós, os gigantes que vieram antes de nós. Eu chamava os Neandertais, né? Eu chamava sempre como uma espécie de deuses do Olimpo. E nós aprendemos que, na verdade, todos nós somos seres humanos, falhos, e precisamos ter humildade para seguir em frente. Eu acho que foi isso mesmo. Todos já falaram da sua gestão. Uma lembrança do começo da gestão, a gente teve mais médicos, né? Foi o pacote de maldades completo da época da Dilma, né? Em 2013 a gente pegou aquela avalanche de maldade. A gente entrou aqui sem saber nada, porque era uma chapa inteira de pessoas novas, não sabia fazer a sindicância sequer. Foi um período muito difícil e realmente a gente teve o apoio do CFM, a gente não soube aproveitar no primeiro momento, mas depois a gente na verdade, nem todos eram novos, porque eu já tinha sido conselheira, né? Depois eu tenho várias fotos aí, eu novinha fazendo fiscalização no Cosme e tal, mas eu entrei, eu estava com os filhos pequenos, eu não me envolvi muito no começo. Eu fui meio obrigada, né? O Rodrigo falou assim, agora você vai fazer parte da chapa, tá bom, mas não vou fazer nada, eu já estou logo avisando, que eu não tinha condição de fazer. Mas aí falando disso, eu não posso deixar de agradecer assim, desde o começo, porque é engraçado essa visão de
neandertais, deuses do Olimpo, porque na minha posse eu falei isso, né? Quando eu voltei para Rondônia, né, sou do tempo do Hospital de Base, inauguração, o Jorge Teixeira era John Kennedy, não tinha asfalto, chegar em Paraná era 3 dias, chegar só tinha que mandar sinal de fumaça, né, para dizer que tinha chegado vivo, meu pai fazia isso, então era muito difícil. Rondônia era outra coisa de minha infância, assim, bem divertida. A Calama não tinha nem asfalto, né, então era bem daquele tempo ali. A gente tem umas lembranças boas, vocês nem sabem o que é isso, né, que não são de Rondônia. Poeira. Mas não era isso, é o único lugar onde o asfalto faz poeira, lembra desse aí? O único lugar do Brasil onde o asfalto faz poeira. E é uma coisa interessante, porque quando eu voltei a Rondônia, que eu fui ao conselho a primeira vez, eu disse, cara, isso aqui é muito massa. E conheci o Andrei, né, o Andrei Cavalcante, sobrinho do Irã, e ele disse que meu tio é presidente do conselho. Oi, que negócio é esse aí, que é tão chique? Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia. E aí, no momento que você percebe que isso e eu via isso dessa maneira, gente, isso é muito grande, isso é muito importante. E ao contrário, né, do que você acabou de falar, Robson, eu acho que a gente tem uma responsabilidade absurda. A gente tem uma responsabilidade absurda. O que a gente não pode nunca permitir, e é o que você disse, é que isso transforme a gente de uma forma negativa. Mas o papel que a gente desempenha, porque eu nunca deixei não deixo de me lembrar da importância que eu dei ao presidente do Conselho Regional de Medicina e da importância que as pessoas veem a gente, né? Então, quando você chama o médico para fazer parte do conselho, quando você recebe um aluno como presidente do conselho, ele pede para tirar uma foto com você, a gente tem que entender qual é a postura do poder que nós estamos revestidos. Né, que é o poder de uma entidade, a representação de uma entidade com o poder do Conselho Regional de Medicina. Isso é extremamente importante. Mas o que a gente precisa saber, e isso todos, a gente vai falar isso na reunião dos conselheiros, é que esse é um cargo que não nos pertence. Nós vestimos essa camisa, nós vestimos essa vamos dizer assim, esse manto de poder, né? Vamos falar assim, vamos lá, uma capa de super-herói, mas ela não nos pertence, ela pertence à entidade. Então, no momento que nós saímos, fica em nós o aprendizado, fica em nós tudo que a gente aprendeu como ser humano e a gente passa para o próximo jovem que vai entrar e a gente vai ficar sempre à disposição, como vocês sempre estão. Eu estou ligando todos aqui, a Inesinha, porque a gente não conviveu, foi embora, né? Mas assim, é uma coisa que a gente sempre escuta e é sempre bom pensar como pensariam quem nos antecedeu, né? Eu tive muita sorte de ser a última de 6, né? Então, 6 jovens ex-presidentes, então eu sempre perturbo, né, os outros, eu só, o que eu faço agora, como é que é isso aqui, tá? Então, para com isso, deixa sair para lá, não, mas eu quero, não, mas a gente vai fazer, não, mas eu pensei não sei o que, vai, tá bom, então faz, e aí acaba dando certo, que bom, né? Falei muito agora, né, mas a gente já está no final, eu vou passar de novo, vamos fazer o contrário, né? Aproveitar a presença de todos aqui nesse podcast, eu preciso que vocês falem em pouco tempo, em poucas palavras, um conselho para os novos médicos. Aí tem aquele meme que diz que o estudante de medicina entrando com a camiseta escrito medicina, ele entra no avião, né? Aí tem um médico mais idoso sentado, aí, porque você é médico, não sei o quê, papai, eu falei assim, meu Deus, se eu fosse metade do que ele pensa que ele é, eu ia ser o melhor médico do mundo, né? Porque a gente entra numa arrogância de jovem, de pretensão, quando morre o primeiro paciente na nossa mão e que a gente vê que o negócio não é tão fácil assim, né? Então, um recadinho para os novos médicos, bem formados, mal formados, revalidados, não revalidados. Fala um recadinho para os médicos. Ouça mais e fale menos. Porque super sucinto. Quanto mais a gente ouve, a gente aprende. E quanto menos a gente fala, menos besteira a gente fala e mais coisas boas a gente faz. Excelente. Dr. Cleiton? O conselho que eu posso dar é aproveite seu ímpeto da juventude e canalize ele para o bem. Canalize ele de forma eficiente, digamos assim. Participe do conselho, entenda o conselho, entenda qualquer política médica, ajude a medicina a seguir a sua história de tanto bem que fez a humanidade, né? Hoje nós temos uma faixa, uma longevidade grande da população, em grande parte porque a medicina permitiu isso.
Então, honre a sua profissão, não faça besteiras, não caia no ponto da facilidade, né, do que a gente vê hoje os médicos de Instagram. Façam a coisa certa, participem do seu conselho, canalize o seu ímpeto, conheça as limitações das suas entidades e seja bem-vindo ao conselho, se decidir assim. Doutor Irã? Bom, eu faço as minhas palavras da seguinte forma: você ser um bom médico, você tem que gostar de gente, e como tal tem que ser humano. E peço aos jovens médicos não esquecer do padrão ouro, que é a residência médica. Então, você ser um bom médico e ser qualificado para dar uma saúde de qualidade para os pacientes. O maior patrimônio do ser humano é a saúde. Excelente. Eu vou finalizar com quem está aqui presencial e depois eu passo para todo mundo que está online, para facilitar, inclusive, eu vi a Raquelzinha correndo para lá para cá. Doutora Disso? Bom, em primeiro lugar, aí foi um prazer muito grande, né, de estar aqui hoje com vocês aí, de rever, né, o Marcos, a Inês, né, o Aquino e tal, tanto tempo que a gente não se via. A Inês, inclusive, participou na minha gestão como presidente, a Inês estava presente e sempre muito atuante, né. Quanto aos médicos jovens, o que eu poderia dizer? Primeiro, ouçam o seu paciente, as queixas do seu paciente, né? Porque elas são muito importantes e para o médico jovem mais importante, porque cada paciente desse pode ser um professor, né, com as suas queixas. Não existe doença, a gente sabe disso, existe doente e as queixas, assim, a gente tem que ouvir, né, e para saber interpretar e para saber dar um bom diagnóstico. A segunda coisa, eu acho que o médico tem que entender da finitude, né, da vida, né, que a morte ela faz parte do ciclo da vida. O médico tem que entender que ele é finito também e que os pacientes são finitos. Então, ele tem que estar preparado para dar o atestado de óbito, né, mas, assim, fazer com que esse paciente, quando já não existe mais a esperança, ele dá dignidade na hora que a velhinha está se apagando. Muito bem. Doutor Raimundo? Liga o som, tá desligado o seu áudio. Doutor Raimundo, eu vou passar para o doutor Marcos, e aí até o senhor se ajeitar aí, tá bom? Agora tem... Doutor Marcos, pode falar? Pode ligar o som. Pode ligar o som. Liga o som, doutor Marcos. Chamando a ajuda dos universitários. Alô? Pode falar, doutor Marcos. Oi. Olha, pode falar. Antes de eu dar os conselhos para o médico novo, eu quero frisar pontuar algumas coisas que não foram faladas. Por exemplo, primeiro, as plenárias. Quem primeiro fez foi as plenárias com frequência, foi na minha gestão, na nossa gestão. As plenárias, realmente. O primeiro processo ético a ser discutido no Conselho Regional de Medicina foi na nossa época. Primeiro processo ético. Tá? E muitas coisas ainda que a gente fez com todas as dificuldades, como o Aquino foi muito feliz quando falou do Gondim e do Murilo. A gente não pode esquecer essa turma. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei todos presentes. Murilo, Rachid, o Jacó Atala. Isso aí, essa turma não pode deixar de se esquecer. Tá? Essa turma é uma turma importante para Rondônia. Tá? Essa turma não pode ser esquecida. O Macedo. Então, eu vou dar os conselhos para o médico novo. Primeira coisa que o médico novo tem que ter, que hoje é uma coisa muito difícil, você, o crítico, é a empatia. Os médicos não têm empatia, eles não se colocam no lugar do paciente. Tá? Eu sou muito preocupado pelo social, talvez porque eu seja de esquerda. Então, eu sou muito preocupado com o social. Então, a empatia. Segundo,
Segundo, a preocupação com o bolso do paciente, cara. Os médicos, pô, tinha um médico em Rondônia que falava sempre o último grito. Disse, olha, eu vou passar que esse remédio é o último grito, e extrapolava o preço para o pobre comprar. Então, eu tive um professor que falava assim, você tem que ser um profissional que pense no bolso do paciente, porque você tem que passar um remédio eficaz, contanto que também veja esse lado financeiro do paciente. Tá? Perfeito. As dúvidas, o médico sempre tem dúvidas. O médico não é super-homem. A hipertrofia tem que ser deixada de lado. A hipertrofia, que é uma das coisas características na maioria dos nossos colegas. Eles têm que colocar o ser humano em primeiro plano e dividir as responsabilidades. Quando tiver um problemas sérios com o paciente, ter a simplicidade de pedir ajuda para o colega para discutir o caso. Isso aí é difícil de acontecer. E outra coisa importante, a clínica é soberana. Isso aí é o jargão antigo, mas que continua válido. A clínica é soberana. Então, fica para mim os conselhos do médico novo. Se ele fizer esses itens que eu falei, ele seria um bom médico. E eu procuro fazer. Excelente. Obrigada, doutor Marcos. Doutor Raimundo está pronto agora? Eu acho que agora está funcionando. Agora Deu só está preto e branco. Agora só ficou preto e branco. Vamos lá no preto e branco. Vamos preto e branco. Vamos lá. Olha, os meus conselhos para os novos médicos, primeiro, é humildade, é dedicação, é investimento, tanto pessoal como na saúde que ele pretende acrescentar nesse sistema tão deficiente que nós temos. É difícil, eu acho que essas histórias de projetos de governo com muitas escolas de medicina, isso é péssimo. Escola de medicina para classes sociais como MST, terrível, e eu fico muito preocupado com essa situação do novo médico, e que ele esteja preparado para um revalida nosso nacional, quer dizer, para os médicos brasileiros também. Não defendo isso, mas digo que eles deveriam estar preparados para isso. Muita humildade, muita dedicação. Para os nossos conselhos, eu sou do tempo que não tinha política no conselho. Eram pessoas escolhidas pelos médicos e que não se falava em política partidária. Mas hoje, quando a gente está vendo todas as entidades politizadas, a gente chama atenção para a próxima eleição que vai acontecer. Não gostaríamos de entregar os conselhos para partidos de esquerda que venham pactuar com essas operações do governo. Esse é o meu recado, que eu não poderia deixar de passar para vocês. Muito obrigado. E foi um recado político, né? Doutor Inês? Está sem som, doutor Inês. Continua sem som. Está sem som, Inezinha. E agora? Agora deu. O que é que eu diria para a gurizada nova que está saindo aí? Primeiro, eles é que vão cuidar da gente. Daqui para frente, nós estamos envelhecendo e eles estão chegando no mercado de trabalho. Então, estudem bastante. Sejam excelentes profissionais, estudem, façam sua especialidade. E não se esqueçam nunca
de se colocar no lugar do paciente. Que quando você se coloca no lugar do paciente, você sabe, sabe o que é ser paciente. Então, seja atencioso, se coloque no lugar do paciente, ouça seu paciente e seja muito humano, porque a medicina é humanística, então você tem que ser gente, você tem que ser humilde, ouvir, estudar bastante. Seria isso que eu diria para a meninada. Política está uma loucura, não adianta a gente entrar muito nesse mérito, a gente espera que a nossa briga tenha frutos para acabar com esses desacertos de médicos sem revalida, em faculdades e mais faculdades, essas besteiradas todas que tem que acabar. Mas que o colega novo que está entrando no mercado de trabalho seja gente, goste de gente, saiba ouvir seu paciente e cuide bem dos seus pacientes. É assim que se conquista a clientela, é assim que a gente ganha o futuro da gente. Um abraço a todos, gente. Beijo. Spencer? Ellen, para finalizar, parabéns pela iniciativa, por reunir esse grupo. Desses 10 anos que nós estamos no Conselho, eu acho que foi o único momento que eu vi que é lembrar de a gente poder reunir todo esse grupo de ex-presidentes. Então, parabéns. E um recado é um recado mais acadêmico, para não ser repetitivo do que os outros já falaram. A gente fala muito sobre falsos médicos, mas quem já passou pela corregedoria, Ellen, Robson, Clayton, sabe dos falsos especialistas também. Aqueles que fazem a divulgação por carimbo, por meios de comunicação de especialidades que não têm, ou que fazem para um final de semana. Então, os médicos recém-formados, que vamos ter cada vez mais devido ao aumento do número de faculdades, façam uma especialização, façam uma residência médica, prestem um título de especialista. Muitos acabam se formando no ímpeto de vou ficar dando plantão e depois acabam fazendo um curso final de semana e se acham especialistas. E depois acaba indo na nossa corregedoria no primeiro artigo como imperito. Então esse é o meu recado para os jovens médicos. Obrigada, doutora Spencer. Obrigada a todos por terem topado esse convite. Essa acho que foi uma reunião maravilhosa e é uma prévia, né, do que vai acontecer nas festividades do dia 25 e 26 de agosto, tá? Eu ia falar 24 porque a gente começa no dia 24 com a presença do Antônio Marcos, lá de Brasília, que ele já vai falar para os novos conselheiros sobre o CEPEP, e o Zé Luiz Gomes do Amaral, que vem também para palestrar no dia 24 para a gente, já também para os novos conselheiros eleitos. E aí 25 e 26 são as nossas festas, e eu espero vê-los todos aqui e os outros presidentes também, né? Vai ser muito bom. Obrigada, gente. Obrigado, Ellen. Obrigado. Obrigado. Obrigado.